Vem comigo, Minas Gerais. Com esse bordão, Stanley Guzmán abria seu programa diário na hora do almoço, um dos carros-chefe de audiência da TV Alterosa, afiliada do SBT no estado mineiro. Ao longo de 2020, o apresentador se destacou não apenas por conduzir a atração sensacionalista e policialesca, mas por se posicionar abertamente contra as medidas de isolamento social impostas durante a pandemia. No programa policial e em suas redes sociais, Stanley assumia uma posição crítica e era contrário às medidas de isolamento propostas pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e desconfiava da eficácia das vacinas. A produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a China, por exemplo, o apresentador chamava de vacina. Prefiro tomar 1 milhão de cloroquina à vacina, escreveu na rede social, ironizando. Na noite do último domingo, aos 49 anos, ele morreu por complicações da Covid-19, menos de um mês depois de fazer um desabafo crítico ao prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que recomendou à população da cidade que evitasse reuniões familiares no Natal. Mais uma vez no Twitter, o apresentador falou sobre a saudade dos pais. Eu vou visitar meu pai. Vou visitar minha mãe. Não vou matá-los. Eu sou filho de um sargento reformado da PM e de uma professora especialista em alfabetização, ambos com 75 anos de idade. Liguei e perguntei sobre o medo do vírus. Eles me responderam: temos medo de não ver você. Venha e nos abrace. Acho um desrespeito, senhor prefeito, falar isso. Não mexa com a minha família. Vou defender os meus pais e o meu país, esbravejou Stanley. 5 dias após a manifestação, o comunicador começou a sentir os primeiros sintomas da doença. Colegas da emissora que se comunicaram com Stanley antes da internação relatam que ele confiava na recuperação por estar se tratando com hidroxicloroquina. Em 4 de janeiro, sentiu falta de ar e foi internado na UTI em estado grave. O hospital que o atendeu, na região metropolitana de Belo Horizonte, informou que a morte do apresentador ocorreu por uma infecção secundária, decorrente do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, Stanley Guzmán assumiu a postura negacionista de minimizar a gravidade da doença. Em junho, afirmou ao vivo no programa Alterosa Alerta que não aceitaria que medissem sua temperatura na porta de supermercados e estabelecimentos comerciais, alegando que um estudo teria determinado que o termômetro infravermelho causaria danos ao cérebro. O estudo, na verdade, se tratava de uma corrente falsa de WhatsApp, rechaçada até mesmo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Vizinhos do apresentador contam que em várias oportunidades o avistaram na rua sem máscara de proteção, que ele chegou a ironizar em alguns programas, assim como a campanha Fique em Casa. Bolsonarista convicto, Stanley criticava prefeitos e governadores que decretavam medidas restritivas para conter o avanço do vírus. Recentemente, havia incorporado a seu repertório o discurso anti-vacina, difundido pela ala mais radical de seguidores do presidente. Stanley minimizou a gravidade da doença e infelizmente foi vítima do vírus causador da mesma. Faleceu aos 49 anos e deixou esposa e um filho.